Bom, teve essa reunião de vocês, a comissão com os atletas. Queria saber como é que os jogadores receberam a demissão do Gilson Klein, a tua chegada, como é que está o clima, o que o torcedor pode esperar do Coritiba aí para a sequência, apesar de você ainda ser o técnico interino do Coritiba? Bom, com relação à demissão, à saída do Gilson, a comissão técnica do clube, os jogadores, todos nós, com tristeza, né? Primeiro porque o Gilson é um amigo particular meu e comecei no Coritiba, ele também junto, e a gente sabia da capacidade dele, sabe da capacidade dele, e eu quero até dizer aqui que eu fico muito, como eu falei, triste e infelizmente o futebol tem essa cultura, né? Quero agradecer pelo tempo que a gente teve aqui trabalhando junto. Pude aprender muita coisa com ele. Um profissional que os jogadores adoram. Um profissional que, infelizmente, por detalhes e resultado, e como eu falei, a cultura do futebol, quando você não ganha, sempre estoura pro lado do treinador. E para mim também é um pouco difícil você assumir o lugar, sendo que você tem o clube perdeu um grande profissional, uma grande pessoa e um grande amigo. Então a gente conversou com os atletas, eles também têm esse sentimento que todos nós, e principalmente os atletas, poderiam ter dado mais e ter feito com que os resultados fossem melhores. Eu cheguei em zero, inclusive o primeiro auxiliar do Gilson, auxiliar direto do Gilson, ficava no banco de reservas com ele. E você, quer dizer, conhece esse elenco, sabia o jeito que o time vinha jogando, e agora você já não vai ter muito tempo para trabalhar, para colocar a tua ideia, porque já tem jogo contra a equipe do Corinthians. O que a torcida pode esperar de diferente já para essa partida? Bom, com relação ao auxiliar, o Juninho era o auxiliar do Gilson, né? Eu sou o auxiliar técnico do Curitiba, né? O Fabiano Chá também é auxiliar do Gilson, então a gente trabalhava em conjunto, nós três, junto com o Gilson. A torcida pode esperar a vontade de nós revertermos essa situação, né? A gente sabe que é um início de campeonato, mas todos nós planejávamos e trabalhávamos de uma forma totalmente diferente de início de competição. Sabemos que esse grupo pode reverter, tem totais condições e capacidade para isso. Vamos levantar a autoestima dos atletas. Não adianta eu chegar agora aqui e mudar tudo. Com certeza estaria fazendo errado, porque não se organiza as coisas dessa forma. Então pouco tempo para trabalhar, né? O treinamento de hoje praticamente é o único que eu vou ter junto com esse grupo. Então, mais na conversa, mais na orientação, corrigir, né? Isso vai ter que ser sempre, estar corrigindo, para que a gente possa reverter essa situação nesse momento. Pachequinho, a diretoria comentou que o seu trabalho vai sendo avaliado, né, à medida em que os jogos vão passando. Como que você recebe essa situação? E se você tem a expectativa, talvez, de continuar e acabar efetivado no cara? Não, deixar até bem claro, eu sou o auxiliar técnico do clube, né? Sou funcionário do Curitiba. E toda vez que há a troca de treinador, muitas das vezes no futebol, em todas as equipes, quem assume interinamente é o profissional do clube. Nesse caso, eu venho fazendo essa função e como treinador interino, eu tenho que desempenhar e trabalhar da forma que a direção me passou, né? A minha responsabilidade para esse jogo contra o Corinthians. Aí a sequência das coisas para frente, aí é só o tempo, né? A gente tá trabalhando aí para tentar sair dessa situação dos jogos que a gente não conseguiu ganhar, mudar um pouco esse panorama. Então, enquanto eu estiver no comando, vai ser dessa forma o meu pensamento.
O Pacheco, vendo essa situação como um todo, a gente nota até uma falta de convicção por parte da diretoria entre terça e quarto o Valdir, depois o Gilson, daquele jogo ficou, se for bem contra a Chape vai ficar, a gente não entendeu direito. Como é que tira da cabeça dos jogadores, pelo menos daqueles que vêm sendo mais cobrados, essa ideia natural de que eu posso ser o próximo, de ter uma guilhotina no clube, do pessoal tá saindo um por um? Existe essa ideia na cabeça do grupo, ou como tirar isso da cabeça dos jogadores, que vão ser eles que vão entrar em campo, né? Não, essa situação de mudança no futebol, ela sempre caiu, sempre foi em cima do comando, isso é normal. Óbvio que alguns jogadores que às vezes não estão rendendo a saída da equipe, né? Isso acontece muito. Agora, a gente não pensa dessa forma no sentido de que está tudo errado, que tem que mudar tudo. Pelo contrário, se a gente entrar com essa cabeça, até a gente colocar a casa em ordem, passou já o primeiro turno e é difícil. Então a gente tem que ter tranquilidade nesse momento, mas arregaçar a manga e trabalhar forte para a gente reverter. A gente teve momentos excelentes aí na competição e a gente não pode deixar isso não acontecer, né? Então vamos trabalhar forte, fizemos jogos bons, pecamos aí em alguns momentos por detalhes, mais atenção, mais concentração, então não podemos pensar que está tudo errado, e aí pelo contrário. O trabalho do Gilson, volto a frisar, o trabalho do Gilson vinha sendo muito bem feito, dia a dia muito bom, os jogadores entendiam o que ele queria. Infelizmente o detalhe e o resultado acaba acontecendo e sobra muito para o treinador nessas horas. Agora, tem muita coisa boa e a gente explorar aí o que a gente tem de forte, né? E corrigir os erros, as situações que a gente acabou falhando, para que não aconteça. Pachequinho, você já entrou aqui falando mais uma vez. Vamos lá. A última lembrança é muito boa, né? É positiva, foram 5 jogos no final do ano passado, 3 vitórias, um empate, uma derrota, permanência da equipe na primeira divisão, e especialmente uma mudança, não só no estilo de jogo, mas a gente via um Coritiba naquela reta final de campeonato brasileiro com uma gana muito forte. Mais uma vez, o que você quer mudar? E mais uma vez, o que não digo provar, mas o que você quer mostrar, Pachequinho? Bom, eu falo assim que existem algumas coincidências, né? Para esse jogo contra o Corinthians, o ano passado foi também minha estreia contra o Corinthians, um sábado. Tive 2 dias de treinamento, e eu acho que, se não me engano, aquela vez foi no dia 3 e agora vai ser no dia 4. Infelizmente, o resultado não foi bom. Porém, daquele jogo a gente tirou muita coisa, muita coisa. Aquele jogo se criou uma mobilização, uma autoestima, uma confiança muito grande. Então, é isso que a gente pensa em fazer e resgatar isso dos nossos atletas, né? Eu vejo que o comportamento deles naquela ocasião depois daquele jogo, foi muito boa, e a gente pensa em ter uma linha de pensamento igual. Numa diferença que a gente está no início do campeonato e lá é a reta final. Mas se a gente conseguir trazer um pouco daquilo que a gente fez e pôr em prática e as coisas acontecerem, a gente pensa que temos tudo para voltar a vencer na competição. Pacheco, você pega um time que está em formação ainda, né? O Coritiba está para receber alguns reforços. Eu queria perguntar para você, o que você analisa que você falou que o trabalho do Kleina deu certo, que os jogadores estavam assimilando a filosofia de trabalho. O que deu errado nesse tempo, que precisa ser corrigido por você, e o que o time tem de bom? Como é que você faz essa análise do que o Coritiba tem de fraqueza e de força hoje? Não, sem dúvida, uma das coisas que atrapalhou um pouco no momento decisivo da competição, no Campeonato Paranaense, início da Copa do Brasil, a gente é uma equipe encaixada, um sistema de jogo muito bom, e infelizmente a gente perdeu algumas peças que naquele momento era imprescindível para a equipe, principalmente para o momento que a equipe vinha, né? A reposição das peças a gente teve e temos jogadores
para quando você tiver necessidade de fazer a troca, dar continuidade. Porém, aqueles que saíram vinham num momento muito bom, né? Eu posso aqui citar o Ceará e o Juan, eram jogadores que vinham muito bem no Campeonato Paranaense e a equipe sentiu um pouco a ausência deles, né? E infelizmente começou os resultados não acontecerem e houve um pouco dessa turbulência e acabou criando uns resultados que a gente não planejava e não tinha trabalhando em cima para reverter isso daí. Que foi o jogo contra o Juventude, que eu vejo um jogo que a gente não conseguiu passar e você o seu trabalho começa a ser questionado por algumas situações que acabam acontecendo. E o que nós temos que fazer? A gente tem que, volto a falar, arrumar casa, nós temos que levantar a autoestima dos atletas, né, organizar. Sabemos que esse grupo é bom, esse grupo tem qualidade, esse grupo a gente sabe da dificuldade do mercado de contratar, mas a gente sabe que também precisa de algumas peças e não mexer muito no que vinha acontecendo. Claro que dentro de uma realidade não ter os erros que a gente vinha cometendo, que isso tem feito a diferença nesses últimos resultados. Pachequinho, queria pedir para você analisar um pouco sobre esses reforços novos agora do Coritiba que estão chegando, o Amorim, Conceição, principalmente o turco, o Colin Kazim. O que vocês sabem dele? Qual que é a expectativa para essa chegada tão diferente no futebol brasileiro? Bom, com relação ao turco, ainda não tenho ainda a informação se realmente já concretizou, né? Mas sabemos do potencial do atleta, da história dele, das equipes que ele jogou, e as referências que foram passadas são ótimas, né? É um jogador que demonstrou e tem potencial e por isso jogou em grandes equipes da Europa. O Emerson e o Felipe já estão com a gente, são jogadores que vão compor o elenco e vão ser importantíssimos, né? É mais opção que você tem para a equipe e com certeza vem para brigar por um espaço, para nos ajudar e aquilo que eu falo, quanto mais a gente qualificar o elenco, mais possibilidade a gente tem de determinado jogo você ter opções e se precisar alterar uma ou outra peça, você não muda o sistema e a maneira da equipe jogar. Acho que é um jogo complicado contra o Corinthians amanhã, né? E falando um pouco do time, né? O que você tem em mente, o que você tem analisado, principalmente a questão ali do segundo volante, já que o Alan Santos não pode, manter o Thiago Lopes ou colocar outro volante já para dar uma reforçada na marcação. O que você tem em mente com relação ao time para esse jogo contra o Corinthians? Então, primeiro é pouco tempo, né? O que eu tenho em mente é que eu tenho pouco tempo para trabalhar, porque você também não pode fazer um trabalho longo, a gente já tem um jogo amanhã e isso há um desgaste, então você tem que estar atento com relação a isso. A gente vai estudar a melhor estratégia, a melhor equipe, né? A gente sabe que a gente sente bastante a falta do Alan Santos, que vinha muito bem fazendo essa função. O Corinthians é aquilo, né? Você não pode também só se defender, porque aí você não sai de trás. Tem que ter saída, tem que ter qualidade no passe, tem que ter chegado na frente. Então vamos estudar, vamos ver a melhor maneira da gente botar essa equipe em campo. Pachequinho, até para ficar bem claro, porque como você repetiu algumas vezes, você é funcionário do Coritiba. Ontem algumas situações acabaram confundindo, até por declarações dadas por diretores do próprio clube, do que foi passado para você na reunião que teve durante a manhã e depois na hora do almoço em relação a como fica a tua situação. No final da tarde, até o Maurício Andrade deu uma declaração dizendo que você fica pelo menos até o final do primeiro turno, o presidente fala que vai avaliar jogo a jogo. Para ficar bem claro, Pachequinho, até para não haver uma pressão externa de, poxa, o que acontece e tal, se auxiliar funcionário, como é que está a tua situação? Bom, hoje eu estou assumindo o comando da equipe.
ou ficar até o primeiro turno, ou ser avaliado jogo a jogo, é a cultura do futebol brasileiro. Se as coisas não acontecerem, é natural que o clube vá atrás de outro treinador. Isso a gente sabe e a gente, como a gente é funcionário do clube, a gente tem essa consciência. Porém, e aí o presidente, junto com o Maurício, deixaram bem claro para mim que as coisas acontecendo nos jogos, a tendência é que até o final do primeiro turno não exista nenhuma mudança. Mas no futebol a gente sabe, se perder 2, 3 partidas, é natural que venha e justamente venha outro treinador para que as coisas tenham a mudar. Agora, hoje eu sou treinador interino do clube, vou fazer o máximo possível para junto com a minha comissão, reverter essa situação nos jogos e continuar no comando do clube enquanto for possível. De qualquer forma, eu já agradeço a confiança do presidente, a confiança do Maurício, da diretoria, dos torcedores que me incentivaram, me apoiaram muito para que eu pudesse estar assumindo. E dizer que não é fácil, vida de treinador é muito difícil, pressão 24 horas, tem que estar ligado, tem que ter sorte, competência. E esperamos que essa situação de resultado a gente consiga fazer com que o clube volte a vencer, para que todos nós aqui no clube comecem a ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar.